Infelizmente, o mundo tem acompanhado a invasão das tropas russas em território ucraniano. São tantas perdas e destruições que têm nos deixado verdadeiramente assustados. E nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, as tropas russas invadem a região de Chernobyl e agora têm o poder de onde aconteceu o maior acidente nuclear da história. Mas afinal de contas, por que é que isso preocupa tanto e o que pode acontecer diante dessa guerra? Se você está a fim de entender mais sobre esse assunto, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e aqui no Criativo eu te ajudo a entender um pouco melhor da ciência por trás do seu dia a dia e ainda te dou aquela forcinha com a prova de química. E no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco melhor os riscos da invasão das tropas russas na região de Chernobyl. Então, se você ficou curioso sobre esse assunto, vem comigo. A usina nuclear de Chernobyl fica localizada a cerca de 120 km ao norte da capital ucraniana Kiev e a aproximadamente 20 km da fronteira ao sul com a Bielorrússia. Essa usina foi palco do maior acidente nuclear da história, quando em 1986 o reator 4 da usina sofreu uma explosão durante um teste de resfriamento por causa de falhas humanas somados a erros do projeto. Essa explosão liberou material radioativo na atmosfera, sendo necessária a evacuação forçada da cidade de Pripyat, localizada a cerca de 3 km da usina e que abrigavam os funcionários do complexo. Mas infelizmente, o estrago já estava feito. Para você ter uma noção, os níveis de radiação foram detectados na Suécia. Infelizmente, várias pessoas morreram por causa da radiação emitida e tantas outras tiveram doenças graves. E parte dessa história você pode conhecer nesse vídeo que nós fizemos no canal, bem como a forma de funcionamento de uma usina nuclear. Agora que nós já estamos contextualizados sobre o que aconteceu em Chernobyl, nós vamos entender um pouco melhor sobre o porquê dessa tomada da região de Chernobyl pelos russos tem preocupado o mundo inteiro e principalmente a Europa. Bom, após o acidente na usina de Chernobyl, muito lixo radioativo precisou ser armazenado em depósitos e revestidos com concreto para evitar que a radioatividade continuasse a se espalhar pela atmosfera e contaminando tantas outras pessoas. Um exemplo disso é o reator 4 da usina de Chernobyl. Depois do acidente, ele foi revestido com uma estrutura de concreto e aço como uma espécie de sarcófago. Essa estrutura é capaz de conter a radiação e evitar que ela continue a se espalhar. Mas talvez você esteja se questionando. Uai, mas esse acidente aconteceu há mais de 30 anos. Por que isso ainda é um problema? Não deu para dar um delete na radiação? E a resposta para essa pergunta é não. Isso porque o elemento radioativo urânio que está dentro do depósito tem tempo de meia-vida de mais de 700 milhões de anos. O que traduzindo quer dizer que esse elemento demora mais de 700 milhões de anos para reduzir a sua radiação pela metade. Deu para entender agora qual que é o problema? E é exatamente por isso que a zona de exclusão de mais de 3.000 metros quadrados ainda existe. É uma região inabitável. E é por isso que a cidade de Pripyat é conhecida como Cidade Fantasma. Atualmente, os níveis de radiação já diminuíram significativamente. Por isso, a região foi aberta para o turismo, porém, de uma forma extremamente controlada, onde o tempo de visitação máxima é de 1 hora, exatamente para evitar que o turista não fique tanto tempo exposto à radiação. Mas com o contexto atual da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, levantou-se uma preocupação mundial. Só para você ter uma noção, com a agitação da chegada das tropas e dos tanques na região de Chernobyl, isso já foi o suficiente para que os níveis de radiação aumentassem. Segundo a agência nuclear ucraniana, foi detectado um aumento dos níveis de radiação em 20 vezes mais do que o habitual. Esse aumento vem sendo explicado pelo lançamento da poeira radioativa na atmosfera que antes estava no chão. E isso tudo causado pelo aumento do tráfego de pessoas e veículos. A agência ainda alerta que, apesar do aumento, os níveis de radiação ainda estão dentro do aceitável. O grande temor agora é com relação aos possíveis conflitos militares nessa região. Isso porque qualquer destruição desses depósitos seria suficiente para emitir novamente a radiação atômica para a atmosfera, contaminando pessoas, cidades e países nos arredores. Ainda é importante ressaltar que a Ucrânia possui outras usinas nucleares que estão em funcionamento. Caso essas estruturas sejam danificadas,
veríamos novamente o desastre nuclear acontecer. Acho que agora deu para entender por que o mundo anda tão abalado, né? E mesmo diante de toda essa situação, eu preciso te falar que a energia nuclear também tem o seu lado bom, como é o caso da sua utilização na medicina através da quimioterapia para a cura do câncer. É isso, pessoal. Eu espero muito que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o contexto em que nós estamos vivendo. E se você gostou, não deixe de deixar aqui o seu like para dar uma força no canal. Eu sigo aqui torcendo para que isso tudo acabe logo e orando pela população que sempre é a mais atingida nessa situação. Eu vejo você na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui.